Hoje, nós vamos conversar sobre a Três Tentos, uma small cap da cadeia agrícola brasileira com uma das teses mais únicas dentro do setor e que o mercado mostrou maior reconhecimento nos períodos recentes, com uma alta de 20% mais ou menos no último mês. E que, em meio a um Ibovespa otimista, fazendo máximas históricas, eles ainda não superaram o seu valor de IPO. Como sempre, vamos conversar sobre as operações da empresa, o posicionamento no setor, a tese, os riscos e fica até o final, aquela que a gente calcula o preço justo da TTEM3 por diferentes métodos de valuation para saber se a empresa está ou não atrativa, se tem ou não margem de segurança e até que preço ela seria uma boa entrada. Se gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar sua opinião, adicionar informações. Se gostar muito, tem algumas formas de ajudar. Salva o nosso link da Amazon nos seus favoritos, para quando for fazer suas compras, através dele você já nos ajuda. E se quiser fazer uma doação, tem tanto o Pix quanto a plataforma Apoia-se. Todos os links que você precisa estão na descrição. Apesar do IPO relativamente recente, em 2021, a empresa existe desde 1995, começando com produção de sementes como modelo de negócios, mas se estabelecendo no setor já vai crescendo, querendo se expandir para outros mercados. Em 2013, eles começam a fazer o processamento da soja para a produção do biodiesel, visando essa tese da descarbonização, dos esforços dos governos na maior parte do mundo para fontes de energia mais sustentáveis. Em 2015, essa expansão se volta para outros estados do Brasil, que volta a ser o foco em 2021 e 2023. Com as relações já estabelecidas, devidas às décadas de funcionamento da empresa, eles já contam com 24 mil clientes, incluindo produtores menores e empresas, onde eles constroem ao redor desses clientes diferentes frentes de consumo interligadas, porque eles fazem a venda dos insumos necessários para a operação do agronegócio, operando 68 lojas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Nessas eles vendem sementes, fertilizantes, defensivos aqui são os agrotóxicos, né? Oferecem, para além da venda dos insumos, toda uma operação logística, tanto para o armazenamento dos grãos produzidos pelos seus clientes, como na distribuição, além de participar de uma joint venture com 3 portos sendo geridos. Essa infraestrutura permite que, além da logística de armazenamento, eles também operem a distribuição e exportação das commodities produzidas pelos seus clientes. Já tendo toda essa estrutura e expertise, vemos muita sinergia com a operação de trade de commodities que a companhia também emprega. E, como já vimos, tem a operação industrial, produzindo a partir do processamento de grãos e de biomassa, óleo para o biodiesel e farelos. Todos esses produtos que, por sua vez, também fazem parte da cadeia do agronegócio. Inclusive, no caso dos combustíveis, a gama de potenciais clientes se torna muito maior do que só aqueles que operam no agronegócio. E vemos, com os investimentos recentes, a empresa focar nessa operação industrial, de modo que esta frente de atuação já representa mais que a metade da receita líquida da empresa no ano de 2023. Até então, a gente já entende que ela, mesmo sem produzir, sem plantar e sem colher, consegue integrar diferentes partes da cadeia do agronegócio. Apesar de não ser produtora, por atuar como comercializadora de grãos e sementes, tem sim uma exposição ao risco commodity. Porém, para uma empresa tão imersa na cadeia, tenho que reconhecer que é um modelo de negócio dos mais resilientes e mais resistentes à ciclicidade natural do setor, por abranger diferentes partes da cadeia e explorar mercado de energia cuja utilização vai além do agronegócio. Então ela se posiciona como uma empresa ainda muito pequena, com presença em apenas 2 estados no Brasil, mas esses estados, uma forte presença e uma forte relação com os clientes, de modo que parece tudo bem integrado, contando também com 2 centros de pesquisa tecnológica para trazer avanços para o serviço de consultorias e soluções agrícolas que eles oferecem, e tendo também uma frente de serviços financeiros para esses produtores. Tudo isso em conjunto com uma estratégia de crescimento do aplicativo Três Tentos para integração com os clientes, que também serve como via de venda desses serviços menores, como é esse lado financeiro, por exemplo. Dessa maneira, ela tenta ser a solução definitiva para a maioria das necessidades do agronegócio,
e tendo uma estratégia de crescimento mais agressiva, buscando várias frentes complementares, buscando aproveitar ao máximo as sinergias presentes entre as suas operações, trazendo uma tecnologia, trazendo pesquisa e desenvolvimento para a empresa, eles acabam formando uma empresa bem interessante. Mas, como é da natureza da Bolsa de Valores, geralmente a empresa que foca muito em crescimento não paga altos dividendos e realmente nos últimos 12 meses ela pagou aqui menos de 1%. Então ela carrega uma clara estratégia de monetização dos clientes que vai além da operação tradicional do agronegócio, fazendo dela uma empresa bem única, mesmo dentro do setor agro, devido a essa mistura de frentes de atuação, pela sinergia entre essas frentes e ao ponto de contato que são os diversos clientes com os quais eles mantêm uma relação. Então, se é para pagar tão pouco dividendo, tem que mostrar um bom crescimento e, de fato, tem mostrado, acelerando a partir de 2020 aqui, 2021 com o IPO, continuou mostrando bons crescimentos em todas as frentes principais, mas dando um peso um pouco maior aqui para a indústria, que já representa 52% da sua receita líquida. E eles acumulam um crescimento anual composto de 29,8%. Mesmo se a gente comparar os 6 primeiros meses de 2024 com os de 2023, uma alta de 54% na receita líquida. Segundo trimestre de 2024, eles conseguiram um volume recorde de grãos e farelo, no lado do trading, das commodities que eles operam. Seguem um movimento de expansão orgânica, inaugurando lojas e, obviamente, também investindo nesse lado de processamento das commodities para a produção do biodiesel. E mesmo nesse setor, com a integração do aplicativo 3tentos, eles estão conseguindo crescer os seus usuários, um crescimento aí de 23,7% ano a ano. E aqui a gente já começa a ver a estratégia da companhia sendo sólida. Afinal, a gente vê esse crescimento do lucro bruto ajustado ao longo do tempo, batendo as máximas aqui em 2023, e mesmo em 2024, olhando apenas os 6 primeiros meses, já quase dobrando esse resultado, então mostrando de fato um ótimo crescimento, e esse ótimo crescimento se dando até num período em que a gente acabou de começar a recuperação da margem bruta da empresa, que vinha oscilando, mais especificamente a partir de 2021 vinha caindo, e aqui a gente vê que a operação de grãos, a margem veio diminuindo, continuou caindo mesmo esse ano. Nos insumos ela começou a se recuperar, mas uma estabilidade em relação a 2018, e o que está permitindo isso mesmo é a recuperação aqui da margem bruta no lado industrial. De modo que a empresa que vinha vendo seu ROIC cair até 2023, até junho de 2024 já reelevou ele aqui para os 24,4%, um patamar muito alto. Então, olhando trimestre contra trimestre, crescimento de 58,9% na receita operacional líquida, de 128% no lucro bruto ajustado, de 90,2% no EBITDA e de 89,3% no lucro líquido. Mesmo olhando a primeira metade de 2023 contra a primeira metade de 2024, uma alta de 67,6% do lucro líquido. E de onde veio esse crescimento? Em insumos, em termos de receita líquida, a gente viu uma queda até grande de 30,6%. Em grãos, a gente ganha 57%, mas o que puxa mesmo é a indústria, crescendo 96,1%. Em 2024, a gente está vendo uma grande queda no volume da venda de sementes e nos fertilizantes, que de certa forma se compensa com uma grande alta nos agrotóxicos, nos defensivos, e mostrando que ela tem sim essa certa resiliência a esses riscos da ciclicidade, que não quer dizer que não vai afetar ela, vai afetar, mas ela tem frentes o suficiente para diluir isso. No lado da comercialização, a gente vê um bom crescimento da soja e do milho e um pequeno crescimento aqui do trigo. Na produção industrial, a gente vê também um largo crescimento no biodiesel e nos outros subprodutos, principalmente o farelo. Vale ressaltar que esse último trimestre de 2024 que a gente tem os dados foi um período positivo para o biodiesel, que sem dúvida também beneficia a empresa. Mas a gente viu mais do que triplicar as despesas financeiras no segundo trimestre de 2024 em relação ao de 2023, e em termos de dívida líquida, a deles vem bem controlada, uma relação dívida líquida por EBITDA aqui de 0,55 vezes apenas. E é bem pequenininho, mas vale citar um crescimento também de 80% na Tentos Cap, que é esse lado de portfólio de produtos e serviços como cartão de crédito, linhas de crédito, seguro agrícola, patrimonial, ou seja, o lado financeiro que eu citei mais cedo. Em termos de balanço patrimonial, eles têm um ativo circulante de 5,8 bi para um passivo circulante de 3,5,
Então bastante folga, nenhuma preocupação para o próximo ano. Porém, até pelo tamanho, em termos de fluxo de caixa livre, são 124 milhões gerados operacionalmente, mas gastaram 222 em investimento, então o fluxo de caixa livre da empresa ainda não é positivo. Pelo menos não foi nesse semestre de 2024, mas também não tinha sido no ano passado. O que, obviamente, é, entre aspas, um ponto negativo, porque a gente quer que a nossa empresa gere caixa, mas é totalmente dentro das estratégias de crescimento de várias empresas, é dentro das expectativas do investidor. Daqui a pouco a gente já vai para o preço justo, só uns indicadores antes. Desde o seu IPO, em 2022, ela bateu um preço-lucro de 8,11 e se encontra atualmente aqui em 8,85, então perto das mínimas, mas a gente não tem tanto histórico por ser um IPO recente. Em termos de PVP, a gente vê um movimento bem similar, perto das mínimas aqui de 1,64 em 2022, porém, como a gente viu nos resultados, já entregando mais receita, já dando mais lucro. Um ponto negativo da empresa é a sua margem líquida, que mesmo quando a gente vê nos momentos mais altos, foi aqui de 8,3%, atualmente em 6,38%. Então é sim uma margem líquida apertada, mas pelo menos desde 2018 eles mostrando uma certa estabilidade aqui, e considerando que uma boa parte das suas operações vem da venda, da comercialização, a gente acaba tendo uma margem um pouco maior, então não é para se preocupar. Ainda mais com um ROI tão positivo que a gente já viu e também um crescimento que ela tem entregado nos últimos anos. Como ela quase não paga dividendo, payout não é problema, então a gente já pode ir direto para o valuation da empresa. Inclusive temos aqui o nosso site de valuation, te convido a visitar, tem métodos gratuitos e se você quiser liberar tudo, é lá pelo Apoia-se, mas de qualquer jeito vai ajudar na sua jornada enquanto investidor. Então eu te convido a visitar e conhecer. Começando aqui pelo método de Graham, ela tem um lucro por ação de 1,39. O crescimento a gente já viu que foi bem grande, mas aqui a gente está jogando para o longo prazo, a gente não pode ter esse otimismo enorme. Então vou usar 12% de crescimento. Até acho que ela tem potencial de entregar mais que isso, mas como a gente está calculando para perpetuidade, cabe um conservadorismo. Vou usar os 10% de taxa de desconto. E dessa maneira a gente chega a um preço justo de R$ 19,98, nos mostrando uma margem de segurança em relação aos atuais R$ 12. Porém, é uma empresa que não tem um fluxo de caixa ainda para a gente estimar por esse método. Os métodos de dividendos, obviamente ela vai sair muito prejudicada porque ela paga muito pouco. Digamos que ela consiga uma boa taxa de crescimento para esses dividendos aqui de 6,5%, com os mesmos 10% de taxa de desconto. Mesmo com esse crescimento todo, em termos de dividendos, ela valeria R$ 3,50, trazendo a média dos dois para 11,74. Vamos dar uma olhada aqui no método de Peter Lynch também. Estimando os mesmos 12% de crescimento, com um PL de 8,64 ela vai ter um pouquinho de margem de segurança, seu preço justo tradicional estaria aqui nos 16,76, trazendo a média de todos os nossos cálculos para 14,59, que é mais ou menos onde eu penso o seu preço justo sim. Porém, vale ressaltar uma coisa, essa é uma empresa que tem muito potencial de crescimento ainda, mas mais por ser uma empresa pequenininha. Apesar dela ter também o pezinho na tecnologia, não dá para pensar nela como uma empresa de tecnologia que vai conseguir ficar se inovando tempo após tempo para manter um patamar de crescimento alto. É sem dúvida uma empresa interessante, considerando as que competem com ela, que seria a Boa Safra, até a AgroGalaxy por ser uma loja voltada ao produtor, mas também tirando dessa lista as que são produtoras tradicionais, eu acho sim que a Três Tentos é uma das mais interessantes. Porém, eu pessoalmente não vejo tanta necessidade de se expor ao setor, e como boa parte do crescimento deles pode vir do biodiesel, talvez ela não faça tanto sentido entrar na sua carteira se você já tiver uma posição relevante em Cosan, ou São Martinho, ou até Jalles Machado. Todas essas empresas que eu já analisei aqui no canal. Dito isso, para quem não tem nenhum pezinho nesse lado de combustíveis renováveis e que está querendo investir na cadeia do agronegócio, ela seria a minha pedida. Só é importante ter em mente as limitações do setor e da empresa. Além de saber que mesmo a empresa sendo uma boa empresa, ela tem um risco um pouco maior pela própria estratégia de crescimento. Então, se você está querendo exposição ao agro, mas você quer um risco menor, não vai ser essa daqui. Existem outras empresas do agronegócio, como a própria SLC, que vai poder pagar um dividendo maior.
que dá aquela segurada no momento de uma crise quando a cotação está apanhando. Mas, sem dúvidas, a 3tentos é uma empresa interessante que vale a pena a gente estudar, conhecer e refletir para ver se entra ou não na carteira de cada um de nós. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado do vídeo. Bons investimentos. Não se esquece do like e até a próxima!